inclusive o Ibovespa chegou a renovar as máximas, inclusive neste momento, né? Ele renova a máxima intradia aos 161.700 pontos, com otimismo em diversas partes do mercado, menos na parte de petróleo, né? No setor financeiro, as ações dos grandes bancos continuam aí como um dos principais motores do mercado, com ganhos relevantes em boa parte da sessão. Bradesco, por exemplo, registra uma forte alta aí no intradia. Você tem então o Unibanco também avançando de forma consistente e Banco do Brasil aí juntamente com Santander subindo, ainda que de forma mais moderada. Essa performance contribui inclusive para a sustentação do Ibovespa no terreno positivo durante todo o pregão. E a gente vai ficar de olho aqui na tela da BMC News também com a questão de Petrobras, né? Já que as ações da Petrobras, né, Petr3 e Petr4, sofreram uma queda de cerca de 3%, pressionando parcialmente o índice em alguns momentos do pregão. Enquanto isso, outros setores tiveram aí desempenhos mistos ao longo de todo o dia. E para a gente poder falar sobre tudo isso, deixa eu chamar aqui meu grande amigo Felipe Santana, lá que é da Axie Investing, que está conosco aqui toda segunda-feira. Felipão, feliz ano novo, seja muito bem-vindo! Feliz ano novo, Rafael Lara, um prazer enorme estar aqui com você toda segunda-feira, que seja um ano próspero, né? E já começamos aí com os 2 pés na porta, né? Pois é, exatamente. Muita notícia importante para a gente poder conversar. Eu estava explicando para o pessoal de casa os reflexos da operação dos Estados Unidos em Caracas, né? Claro que vão ter vários reflexos, inclusive no campo de discussão do campo judicial, se foi legal, se não foi legal, enfim, tudo mais, mas também um reflexo muito importante na questão do setor do petróleo. Né, na questão de petróleo, a gente está hoje caindo 2,2% Petrobras. O que acontece com esse mercado de petróleo depois dessa operação dos Estados Unidos na Venezuela, Felipão? Então, olhando pelo cenário político, nós estamos ainda em plena Assembleia, não Assembleia Geral, mas uma reunião do Conselho de Segurança da ONU lá em Nova York, e neste instante, há pouco, cerca de 1 minuto atrás, recebemos a informação de que começa a primeira audiência de custódia do ditador Nicolás Maduro lá em Nova York também. Então, olhando pelo cenário político que deve impactar os mercados, estas são as notícias mais relevantes e mais atuais que temos. Olhando pelo cenário do petróleo, o preço do barril, principalmente o Brent, que serve de referência aqui para a nossa Petrobras, operou basicamente o dia todo em alta, o que puxou as ações de petrolíferas dos Estados Unidos para até 7,5% de alta. E quando a gente olha para o Brasil, Rafa, Petrobras caiu com bastante intensidade praticamente toda manhã, na expectativa de que nós possamos ter uma oferta maior de petróleo no médio e longo prazo. Isso é importantíssimo a gente frisar, porque tem gente que está pensando que os Estados Unidos iniciando uma operação ou um loteamento na Venezuela, seja através da PDVSA ou com suas próprias empresas, a extração de petróleo se dará num curto espaço de tempo. Isso não existe no ramo do petróleo. A gente vai precisar de meses e muitas vezes anos para que a produção de fato aumente de forma exponencial. Mas olhando para o mercado financeiro, que está sempre tentando buscar e precificar os movimentos de forma antecipada, o mercado brasileiro está vendendo papéis de petroleiras na expectativa de que nós possamos ter um aumento global na oferta, o que vai derrubar o preço do petróleo e vai derrubar os dividendos. Quando a gente olha para a Brava, que dentro do setor de petróleo é a que mais cai, ou pelo menos até poucos minutos atrás era a nossa maior queda, a gente tem problemas internos da empresa. Maior alavancagem, maiores custos, maior dificuldade de capilarização do seu mercado, e com isso também nós temos o IFR, que é um indicador para traders de mercado, que mostra o papel da Brava como sobrecomprado. Isso indica que os investidores devem continuar vendendo Brava e as outras petroleiras brasileiras, por cautela, serão vendidas também. Exatamente, né? Então, tudo isso puxa muito o nosso mercado. E qual que é a melhor estratégia, inclusive, para esse investidor que encheu o bolso de empresas de petróleo, né? Até o fim do ano passado, inclusive, a gente já comentando que havia a chance dos Estados Unidos entrarem na Venezuela, né? Até porque se tinha ali cerca de 1.500 soldados na fronteira, né? Os 150 aviões e tudo mais, né? Em algum momento poderia ocorrer algo. Mas da maneira que ocorreu do meio do nada, isso gerou um certo choque no mercado de petróleo, até porque o Trump foi muito claro. Nós iremos controlar o petróleo com a infraestrutura norte-americana, para surpresa de 0 pessoas também. Mas, enfim, o que o investidor que gosta do setor de petróleo pode fazer para conseguir se proteger no meio do caminho?
Talvez uma boa alternativa seja se posicionar ou pelo menos buscar oportunidades nas petroleiras americanas. Eu sei que é muito fácil a gente falar isso no momento em que as petroleiras sobem lá fora, possivelmente vão buscar aí um ponto de realização do trade de hoje, tranquilo, mas a gente tem no médio e longo prazo a expectativa maior da extração pela Chevron, pela ExxonMobil e outras empresas que já estiveram na Venezuela e não tem mais produção por lá. A Chevron é a única hoje que extrai petróleo já na Venezuela e que tem licença tanto do governo venezuelano quanto do governo americano para operar. Na metade do ano passado, nós tivemos algumas modificações em relação a essa licença, uma promessa do governo Trump que retiraria a Chevron de lá, o que não aconteceu. E agora, com essa mudança total de status político na região, nós poderemos ter um grande avanço na extração por parte da Chevron. Então, uma estratégia interessante para quem gosta do setor talvez seja se posicionar nas empresas que já estão lá ou nas próprias empresas que têm know-how e devem ir para o mercado venezuelano. Muito difícil que o governo dos Estados Unidos abra esse mercado para empresas europeias ou mesmo brasileiras. Isso, por enquanto, está fora de cogitação. E junto com tudo isso, Rafa, temos que ficar de olho na resposta da ONU e nos próximos passos dos Estados Unidos. Primeiro momento será fundamental uma certa pacificação entre o novo governo interino da Venezuela e o alinhamento com os Estados Unidos. Já tivemos a informação hoje na parte da manhã nos principais painéis de que o governo atual da Venezuela estaria mandando prender pessoas que participaram do movimento feito pelos Estados Unidos. Todas as informações ainda são muito incipientes e tudo pode acontecer nesta primeira semana. Exato, tudo pode acontecer. Tem várias discussões, inclusive, dentro do próprio Estados Unidos, né? Porque o presidente Donald Trump ele não passa né, essa invasão em relação à Venezuela pelo Congresso, né? A justificativa dele é porque era uma operação contra o crime, então contra o narcotráfico. Só que aí vem aquela questão jurídica, que você vai saber até melhor comentar do que eu, né, Felipão? Porque você é advogado ou não, mas em tese, se ele invadiu a Venezuela para resolver uma operação criminosa, por que então ele está controlando o país de maneira política? Não era então para vice-presidente estar tocando? Enfim, tem toda essa lógica. Então aí fica naquela, porque se ele admitir que realmente foi para governar o país, aí ele teria que ter passado pelo Congresso. Ou seja, é muita pergunta que foi gerada depois dessa história toda, depois dessa toda operação, e isso reflete no nosso mercado. Vamos falar um pouco sobre um setor que não está sofrendo nada com isso, que está muito tranquilo, que é o setor bancário. O setor bancário está indo muito bem. É uma boa para esse ano, Felipão, assim como todos os anos na história do mercado financeiro brasileiro, banco vai fazer dinheiro? Banco sempre faz dinheiro no Brasil, não importa se o juro está alto ou se está baixo, os bancos performam muito bem por aqui. Agora, neste ponto em específico, aí eu vou puxar para o meu lado aqui, porque eu fui um dos primeiros que pegou essa informação hoje de manhã. Os bancos estavam mistos, com vários deles negativos na parte da manhã. O que foi a grande reviravolta do mercado que explodiu o IFNC, que é o nosso índice financeiro aqui na Bolsa? A informação que saiu de que o Tribunal de Contas da União pode implementar medidas cautelares contra o Banco Central do Brasil, no caso do Banco Master. Esse foi o gatilho para uma reviravolta total dos bancos. O que a gente pode tentar entender a partir daí? Veja, os bancos não estão interessados na liquidação do Banco Master na medida em que o Fundo Garantidor de Crédito será drenado. Então, qualquer reviravolta no caso do Master que não leve o FGC a ser utilizado vai ser muito pontual e em benefício dos bancos brasileiros. Isso pode fazer com que os bancos economizem tanto no fundo que já está lá, quanto na reposição eventual do Fundo Garantidor de Crédito. Porque a gente está falando aí cerca de 40%, 50% do FGC utilizado para ressarcir e reembolsar as pessoas vítimas do Banco Master. Esse movimento pontualmente disparou os bancos na Bolsa hoje. Portanto, cautela neste primeiro momento, porque a gente não sabe qual será o tamanho da interferência eventual do TCU no Banco Central. Há quem discuta, inclusive, uma possível cama de gato para se mudar ali a autonomia do BC, o que seria para o mercado financeiro trágico. Os bancos, então, performam bem na esteira da movimentação da notícia do TCU, mas é mercado financeiro, né? Em 5 ou 10 minutos tudo pode mudar.
Exatamente. Felipão, para a gente poder fechar aqui o nosso programa de hoje, já agradecendo a sua participação, inclusive, o que o investidor tem que ter na cabeça dele para fazer dinheiro essa semana? Uma agenda de indicadores americanos principalmente fenomenal. Teremos ADP, JOLTS, payroll na sexta-feira, o primeiro payroll efetivo no mercado financeiro que não guarda relação com informações atrasadas por conta do shutdown. E aqui no Brasil saem 2 indicadores de inflação. O principal deles, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é a nossa inflação oficial e deve dar o tom da reunião que acontece do nosso Banco Central da Selic, possível corte ou não, a quem divirja, ainda no final de janeiro. Exatamente. Felipão, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Te vejo, então, na semana que vem aqui na tela da BMC News, tá certo? Um grande abraço, Rafa, excelente semana e até segunda que vem. Valeu, meu amigo. Felipe Santana com a gente aqui nesse nosso começo de ano, inclusive aqui nessa primeira segunda do nosso mercado agitado, mercado em alta, tudo certo, todo mundo conseguindo segurar bem aí mesmo com a queda das nossas empresas de petróleo.